Olá, aqui é o Marcos Beck, quadrinista e criador da plataforma Flipthrough. Hoje eu quero falar sobre algo que, na minha opinião, pode ajudar os quadrinistas independentes a aprenderem os seus leitores nas suas histórias um pouco mais longas, nas suas histórias em série. O primeiro capítulo. Nos tempos corridos que a gente está atualmente, é muito comum que as pessoas desistam de consumir algum conteúdo nos primeiros segundos de consumo. Não estou falando de minutos, não estou falando de horas, estou falando dos primeiros segundos. Então, assim, a pessoa abre um vídeo no YouTube, os primeiros, 10 segundos são os mais importantes. Se a pessoa vê um Reels no Instagram, 2, 3 segundos é o suficiente para saber se ela vai passar ou não. O TikTok é a mesma coisa. Os primeiros segundos são muito importantes. E eu acho que a gente tem que aprender que isso também é real para os quadrinhos digitais hoje. Ou seja, os quadrinhos que se publicam na internet. A gente compete com dezenas de notificações constantemente. Imagina, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube. Tendo isso em mente, vamos pensar no nosso primeiro capítulo. O primeiro capítulo é o primeiro contato de uma pessoa com o seu quadrinho. O primeiro capítulo precisa fazer com que a pessoa engaje na sua história. Precisa fazer com que a pessoa queira continuar lendo. E a primeira cena do primeiro capítulo, mais ainda, ela é a mais importante de todas. Sabe aquelas séries do Netflix? Que o pessoal fala assim, olha, o primeiro e o segundo capítulo são meio chatos mesmo, mas insiste um pouquinho que depois fica bem legal. Depois do terceiro, quarto capítulo fica muito legal. Faz esse esforço aí, tenta assistir mais um pouquinho. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi várias vezes, eu já pensei isso, nossa, que chato esse primeiro capítulo, e algumas vezes eu desisti, algumas vezes não. E algumas séries só engajam depois do terceiro, quarto capítulo. Não é verdade isso? Você já deve ter ouvido isso também. Isso prova o quão difícil é escrever um bom primeiro capítulo. E o Netflix, ele pode bancar um primeiro capítulo ruim, ele pode bancar até um segundo, terceiro capítulo não tão bom assim. Por que ele pode bancar isso? Porque ele tem milhões de dólares para investir em marketing, que é uma coisa que a gente não tem. É por isso que a gente precisa acertar no primeiro capítulo. E sabe, por causa da Flipthrough, eu tenho lido muito os primeiros capítulos de quadrinhos independentes digitais. E eu tenho notado um padrão em muitos primeiros capítulos. Tem um tipo de primeiro capítulo que é o mais comum de todos. Mas antes de falar sobre isso, eu queria aproveitar que eu estou falando da Flipthrough e fazer aquele jabá padrão, para lembrar você que a Flipthrough é uma plataforma de autopublicação de quadrinhos, onde nós temos uma comunidade de quadrinistas independentes publicando lá. Nós somos uma plataforma independente, uma plataforma mantida só por mim, ou seja, uma única pessoa, não é uma empresa, não é um conglomerado de mídia, não, sou eu mantenho essa plataforma do meu próprio bolso, pagando o servidor que mantém a plataforma no ar. Bom, tudo isso acontece de forma bem independente, vamos dizer assim. E você pode ajudar a manter essa plataforma no ar. Você pode ajudar comprando um pacote de moedas. O link está aqui embaixo na descrição. Você pode escolher um pacote de moedas, começando por R$ 9,90 e tem outros pacotes, e você adquire essas moedas, passa a navegar na plataforma sem propaganda, ou seja, aqueles pop-ups que aparecem, a parte de baixo ali, as propagandas que aparecem somem, durante um período, dependendo do pacote que você escolher. E você pode usar essas moedas tanto para desbloquear alguns quadrinhos que estão bloqueados por alguns autores, como se fosse quadrinho à venda mesmo, eles estão à venda, ou você pode apoiar fazendo doações de moedas para esses autores também. Eu vou até deixar o link aqui embaixo de um dos quadrinhos que eu tenho comprado os capítulos, que eu gosto bastante, que chama Jirimun, a Exorcista Assalariada, desculpa. Jirimun, a Exorcista Assalariada. É um quadrinho que eu tô lendo lá na Flipthrough e acho bem legal. E eu tô desbloqueando os quadrinhos, os capítulos da segunda temporada que estão bloqueados, mas a primeira temporada inteira, se eu não me engano, tá livre. Então você pode ler primeiro a primeira temporada e depois começar a curtir, ajudando esse autor a manter a sua produção comprando esses capítulos da segunda temporada. E tem vários outros também, eu vou deixar aqui embaixo também o link da vitrine da Flipthrough, onde você pode encontrar autores que você pode doar e obras que estão bloqueadas para você desbloquear com moedas também. E assim você incentiva o quadrinho independente digital nacional e ainda ajuda essa plataforma a se manter no ar, tá bom? Então vamos voltar para o assunto principal do vídeo, que é qual é esse tipo mais comum de primeiro capítulo que a gente tem nas séries que eu tenho lido na Flipthrough. O tipo de capítulo mais comum que eu vejo na Flipthrough, de primeiro capítulo, é o tipo descrição do contexto ou do world building, ou do mundo em que a história acontece. É basicamente um primeiro capítulo que descreve aonde ou em qual contexto a história vai acontecer. O nome disso em storytelling é exposição, exposition. É quando você está descrevendo coisas, ou ambientes ou acontecimentos do passado para poder dar contexto para a história. Isso normalmente não é bom.
Existem contextos onde isso é legal, pode ser usado e pode valer bastante a pena, mas existem outros contextos, a maioria dos outros contextos, a gente prefere evitar isso, né? Evitar uma sequência de muitos recordatórios, né? Que são aqueles quadros, aqueles balões quadradinhos assim, com um monte de texto e imagens ilustrando o que está acontecendo no texto. Isso é muito comum, é o tipo de exposição que mais temos nos quadrinhos, mas isso para um primeiro capítulo não é legal. Por quê? Porque normalmente isso é chato de ler. Porque o leitor ele não está tão interessado na sua construção de mundo na primeira vez que ele está lendo sua história. Ele não está tão interessado em todo esse trabalho que você fez para montar esse ambiente, esse contexto para o seu personagem, antes de conhecer o personagem. Antes de saber quais são as motivações dele. Antes de entender qual é o conflito desse personagem. Então, começar um primeiro capítulo fazendo uma exposição de world building, uma exposição de contexto, ou um flashback descritivo do que aconteceu ou de qual é o estado atual das coisas no seu mundo, é chato. Normalmente é chato. E você pode acabar perdendo o seu leitor logo nos primeiros quadros. E eu vou te dizer que isso aconteceu comigo já em algumas séries que eu li. Eu começo a ler, aí começa a vir aquela exposição e aí eu vejo que o primeiro capítulo inteiro vai ser só exposição de, putz, e aí é um mundo fantástico, onde aconteceu tal coisa e tal personagem, o tal Deus fez isso, aí surgiu com não sei o quê. Cara, começa a encher o saco. E assim, como eu falei, segundos. Você precisa prender o leitor nos primeiros segundos. Não prende. Aconteceu isso comigo várias vezes. Eu fui começar a ler e eu falei, cara, eu não tenho tempo pra isso aqui, tá? Eu queria saber quem são os personagens, qual é o conflito dele, o que ele tá querendo, e isso não tá aparecendo aqui, vou pra próxima. E aí eu saio do quadrinho, vou procurar outra coisa pra fazer, ou procurar outro quadrinho pra ler. Isso é uma realidade, tá? Eu não tô fingindo, não. Isso aconteceu muitas vezes comigo na Flip-Thru, em séries que eu li na Flip-Thru. E fora da Flip-Thru também. Mas aí você pode dizer assim, tá, e aí? Como é que eu faço isso então? Como é que eu apresento esse contexto pro meu leitor? Porque afinal de contas eu preciso que ele entenda onde está acontecendo a história, o que aconteceu no passado, por que esse personagem tem a ver com isso, blá 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 blá. Eu preciso saber disso tudo. Ou melhor, ele precisa saber disso tudo. E aí entra aquela frase também conhecida no mundo do storytelling como show, don't tell. Significa mostre, não conte. O que significa isso? Eu não quero descrever o que aconteceu, eu quero mostrar isso aos poucos na história. E eu fiz o seguinte, eu montei de improviso uma cena, eu vou ler aqui pra você, porque eu escrevi ela rapidinho enquanto estava preparando esse vídeo, tentando exemplificar o que significa isso e como isso poderia acontecer. Vamos dizer que o capítulo começa com o nosso personagem indo comprar pão. A rua tem características de uma vila de fantasia medieval, então aquela rua com aquelas casinhas naquele estilo fantasia medieval, tal, né? As roupas dos personagens está dizendo que é um estilo fantasia medieval, então esse contexto já vai imediatamente ser identificado pelo personagem, pelo leitor, tá? Ele chega na mercearia, ele procura a bolsinha de moedas dele que está no bolso e não encontra nada. Ele olha para trás, vê umas criaturas pequenas que parecem uns demôniozinhos correndo e rindo com uma bolsinha de dinheiro na mão. O dono da mercearia olha para ele com pena e diz, tudo bem, amigão, leva o seu pão de todo dia e sem custo hoje. E ele responde meio chateado, obrigado, seu Antônio. O Antônio responde, não se preocupe, garoto, eu já estou acostumado com esse tipo de coisa por aqui. Desde que selaram o portal, essa situação só piora. E o garoto responde para ele, verdade, mas os guardiões vão dar um jeito nisso, eu tenho certeza. Aí o Antônio responde, ainda bem que a nova geração ainda acredita nos guardiões. O garoto agradece e vai embora com o pão. Essa é uma possível primeira cena tentando localizar o leitor sem uma descrição gigantesca com recordatórios. O que a gente descobriu aqui? Vamos lá. A gente tem um cenário de fantasia medieval, que isso dá para ver pelo cenário, pelas roupas e tal. A gente tem um portal que foi selado e isso causou algum problema social relacionado às criaturas, os demôniozinhos. Existe uma organização que parece zelar pela segurança de alguma forma, os tais dos guardiões, né? Eu adoro esses nomes clichês, assim, guardiões. Então, eu acho que até tem uma série minha, né? Tem um quadrinho meu lá de quando eu tinha 11 anos, 10 anos, que chama Os Guardiões. Sempre tem, né? Acho que todo mundo já fez um quadrinho chamado Os Guardiões. Os mais velhos já não acreditam mais nessa organização, mas os jovens ainda a admiram, então os mais velhos não confiam muito nesses guardiões, mas os jovens ainda gostam, acham que eles são legais, estão
né? Isso indica talvez que eles sejam corruptos, ou tenham sido corruptos, ou tenham falhado em alguma coisa no passado, mas atualmente eles têm um bom relações públicas, né? Uma pessoa que consegue vender um marketing legal deles. Bom, eu inventei esse exemplo sem pensar muito, mas a ideia que eu quis dizer é, eu estou mostrando esse contexto, estou mostrando o world building enquanto os personagens interagem. Tá? Mas aqui a gente ainda parou numa interação super simples que não mostra muito do conflito. A gente poderia continuar essa cena, talvez a gente, né, com esses pontos de interrogação que a gente deixou na cabeça do nosso leitor, talvez a gente consiga puxar ele para a próxima cena, onde ele está indo, por exemplo, para casa e aí ele encontra a família e a gente apresenta os personagens secundários, que são os personagens de suporte, né? A mãe, os irmãos, talvez, né, o pai, e aí a gente introduz o conflito, aproveitando que ele está lá, né, ele voltou para casa, e aí qual é o conflito que a gente precisa apresentar? Tem uma regra conhecida, não é uma regra conhecida, na verdade uma youtuber de storytelling que usa essa expressão, ela diz que é a regra dos 5 minutos da Disney, onde nos primeiros 5 minutos de todos os filmes da Disney, o conflito do personagem é apresentado. Então vamos usar essa mesma ideia aqui. No nosso primeiro capítulo, afinal, a Disney sabe o que está fazendo, né? Então a gente chega lá, por exemplo, ele chega na casa e ele fala para a mãe alguma coisa em relação ao que aconteceu, e aí eles entram numa discussão, e aí a gente descobre que o pai dele, por exemplo, era um guardião, e na época que o portal foi selado, ele sumiu. E a gente descobre que a mãe dele tem muito ressentimento por causa disso e que ele quer ser um guardião. Então o que a gente está apresentando aqui? Um conflito. Ele quer ser o guardião, mas o pai dele sumiu, né, era um guardião e sumiu, e a mãe não quer deixar ele acontecer. Então a gente está gerando um conflito inicial entre esses personagens, está passando motivação externa, pelo menos, né? Está passando relacionamento entre os personagens. Então quem que nunca brigou com a mãe, ou quem que nunca teve um pensamento diferente da própria mãe? Então tudo isso gera empatia no leitor. Sabe? A gente está seguindo por um caminho onde a gente está apresentando as coisas, né, desse mundo sem precisar descrever detalhe por detalhe e ainda deixando aquele mystery box, né, aquela caixa misteriosa onde, pô, o que aconteceu? Que portal é esse? Foi selado por quem? Por que foi selado? Por que tem criaturinhas, né, roubando por causa disso e tal? Então a gente está gerando um monte de interesse e está apresentando o mundo, o contexto e, de certa forma, o passado desses personagens sem descrever, sem exposição, sem aquele capítulo que faz o leitor cansar de tanto ler texto no recordatório. Lembrando que eu estou falando de quadrinhos digitais, webcomics, tá? Eu não estou falando de quadrinho impresso, aqueles quadrinhos graphic novels bonitões que você senta para ler com um chazinho do lado, uma experiência calma e tranquila. Estou falando da competição doida que é a internet, o mundo digital. Então, lembre-se disso quando estiver ouvindo o que eu estou falando aqui. É sobre quadrinhos digitais. Eu fiz até um vídeo explicando a diferença da experiência de ler um quadrinho digital para a experiência de ler um quadrinho impresso. E isso tá, acho que vai estar nos cards aqui em cima para você ver se você quiser entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer, tá bom? Voltando ao vídeo agora. Bom, enfim, né, eu não sei te dizer se esse meu primeiro capítulo realmente ia prender os leitores, ia fazer com que os leitores quisessem continuar acompanhando a minha história. Né? Porque não é só isso. Depois que você prendeu o cara no primeiro capítulo, tem marketing que você tem que fazer de certa forma, né? Tem que continuar mandando, né, postando coisa em rede social e tal, para que as pessoas lembrem que essa série existe, né? Mas tudo bem. Mas vamos focar só no primeiro capítulo aqui. Eu não sei se as pessoas iam realmente querer continuar lendo por causa disso. Mas eu acredito de verdade que pelas técnicas de storytelling a chance seria muito maior que as pessoas lessem o capítulo até o final e talvez até deixassem um comentário, talvez começassem a seguir você ou na Flipthrough ou em qualquer lugar que você está para receber notificação quando você postasse o próximo capítulo. Não sei, mas aí eu quero saber de você também, você que está aí assistindo. Você acha que esse primeiro capítulo daria um gás legal? Você acha que as pessoas se engajariam? Você acha que seria mais legal aquele capítulo cheio de recordatório, escrevendo um monte de texto? Porque tem um pouco a ver com opinião também. Eu acredito isso baseado nas técnicas de storytelling, né? Eu acredito que esse capítulo que eu descrevi é melhor do que um textão, né? Baseado em técnicas de storytelling, mas existe a opinião das pessoas também, então eu queria saber qual é a sua. Deixa um comentário aí pra mim e não esquece de ir lá me ajudar na Flipthrough, o link tá aqui embaixo na descrição pra você comprar um pacote de moedas e ajudar a manter a plataforma no ar. Não esquece de curtir esse vídeo, seguir, né? Se inscrever aqui no canal e deixar esse comentário pra mim, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Isso aí. Eu fiz um primeiro capítulo de Tyler. O meu primeiro capítulo de Tyler foi de 2004. Acho que eu fiz entre 2004 e 2006, eu nunca sei direito.
E, assim, a qualidade do desenho não é uma grande coisa, assim, né? Óbvio que não, faz muitos anos eu tinha um desenho, meu desenho era bem ruinzinho. Mas as pessoas comentam coisas como, que interessante, nossa, fiquei curioso. Teve até um comentário que disse assim, você conseguiu apresentar mais contexto e personagem em 7 páginas do que eu consigo em 20. Né? Então eu sou muito orgulhoso desse primeiro capítulo, por mais que o desenho não seja grande coisa, e por mais que ele use bastante clichê, até porque eu sou um fã de clichê, como eu sempre digo pra vocês, né? Mas eu sou muito orgulhoso desse capítulo porque, apesar de eu não de ter sido feito de forma instintiva, porque eu nunca tinha estudado storytelling nem narrativa visual naquela época, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu entregar apresentar quem são os personagens, quais são os conflitos que eles têm, de certa forma, e fazer as pessoas quererem continuar. Então, se você ainda não leu, dá uma olhadinha aqui no link que tá na descrição, esse primeiro capítulo de Thalia, que relevem o desenho, tá? O desenho não é grande coisa. Mas a narrativa e talvez até o formato de primeiro capítulo parece ter ficado bem legal, pelo menos pelo feedback que eu recebo das pessoas, tá? Vai lá dar uma lida e dá um feedback pra mim também, tá bom? Só queria deixar esse bônus aqui no final do vídeo pra você saber que às vezes a gente acerta até sem querer, né? Então siga também o seu instinto, use todas as ferramentas que a gente conversa sobre storytelling aqui, mas também use o seu instinto, sabe? O seu sentimento para fazer o que você acha que é mais interessante. Valeu!